E aí, galerinha do segundo ano, boa tarde. Iniciando mais uma videoaula. E aí, você já separou seu local de estudos, a sua garrafinha com água, o nosso livro módulo 3? Pronto. Então, já que nós já fizemos toda essa ação, né? Já separou o livro, já fez aí todo aquele procedimento que nós precisamos para o nosso local de estudos. Então, agora, nós vamos abrir o nosso módulo 3, lá na página 133. Isso mesmo. Vamos recapitular um pouquinho da aula passada? Na aula passada, nós falamos sobre divisão, certo? Nós falamos um pouquinho sobre como que a gente pode fazer a divisão. Ou seja, divisão já está dizendo, a gente precisa dividir, né? Então, se eu tenho alguma coisa, né? Por exemplo, se eu tenho 10 laranjas e eu quero dividir, eu vou sempre dividir em partes iguais. Isso mesmo, partes iguais. Então, se eu tenho uma quantidade, para essa divisão ser exata, eu preciso que ela seja dividida por um número igual de pessoas. E agora, como eu te falei, nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Na página 133, nós vamos à divisão por 2. Aí tem aqui um enunciado aqui na questão que diz assim: os alunos do segundo ano A serão divididos igualmente em 2 grupos para visitar o museu, certo? E você sabe o que é um museu? A gente já falou isso numa aula de história, né? Que o museu é um espaço que está registrado a história de um bairro, de uma cidade, certo? Então, eles vão ser levados a um museu. Então, eles precisam ser divididos igualmente em 2 grupos, né? De acordo com as imagens, vamos ver quantas crianças vão visitar o museu. Vamos contar primeiro os que estão na mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós temos um grupo de 16 alunos. Como que eu faço para dividir esses alunos? Se eu tenho 16 alunos, eu preciso formar quantos grupos que falou aqui em cima? 2 grupos. Então, eu vou começar a contar de uma forma em que cada lado eu ponha um de cada. Por exemplo, eu tenho 16 alunos no grupo. Eu vou dividindo um a um até formar 16. Alguém sabe quanto é esse valor? Nós vamos ver aqui de uma forma mais simplificada. Vamos lá? Para determinar a quantidade de alunos em cada grupo, nós iremos efetuar uma divisão, já que o grupo precisa ser dividido em 2. 16 é o total de alunos. E a quantidade de grupos que eu tenho que formar. 16 a quantidade de alunos e 2 a quantidade de grupos. Então, a quantidade de alunos que eu tenho que ter em cada grupo é 8, porque 16 dividido por 2 é igual a 8. Isso mesmo. Então, em cada grupo, se eu tenho que formar 2 grupos, em cada grupo vai ter quantos alunos? Isso mesmo, haverá 8 alunos. Terceira questão. A turma do segundo ano B, com 18 alunos, também foi dividida igualmente em 2 grupos para visitar o museu. Nessa turma, quantos alunos ficarão em cada grupo? Marque com o X. Quantos alunos tem? Vamos aqui. Eu tenho 18 alunos, isso mesmo. Eu vou pegar o número 18. Quantos grupos eu tenho que formar? 2. Então, eu vou pegar o número 18 e vou
dividir pelo número 2, que vai dar um total de quantos alunos? Isso mesmo. Você vai fazer a conta de 18 dividido por 2, certo? Na página 134, vamos observar como Leonardo e Elaine efetuaram dividir 12 dividido por 2. O Leonardo fez de uma forma e a Elaine fez de outra. O Leonardo formou 6 grupos com 2 risquinhos cada e concluiu que o 2 cabe 6 vezes o número 12. E a Elaine distribuiu 12 risquinhos iguais em 2 grupos. Então, a Elaine colocou 6 risquinhos em cada grupo. Então, você vai completar. Quanto que é 12 dividido por 2? De maneira semelhante à de Leonardo e a Elaine, efetue e complete os cálculos. Letra A, 2 dividido por 2. O 2 cabe vezes o número 2. Quantas vezes o número 2 cabe no número 2? Você vai dizer. Ou é possível formar 2 grupos com risquinho cada. Você vai observar a figura e é exatamente por ela que você vai conseguir responder a questão. Letra B, 8 dividido por 2. O 2 cabe, aí você vai colocar aqui conforme a figura, as vezes que o número 2 cabe no número 8. Ou é possível formar 2 grupos com risquinhos cada. Página 135. Pedro vai guardar as revistas a seguir nas gavetas. Tenho que guardar metade das revistas em cada gaveta. Para determinar a metade de uma quantidade, basta dividir essa quantidade por 2. De acordo com a imagem, quantas revistas são ao todo? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qual é a conta que você vai fazer aí? 14 dividido por 2. Tia, de onde saiu o 2? Porque são 2 gavetas. E 14 é o total de revistas. Então, a continha será 14 dividido por 2. Aí você vai fazer um grupo, segundo grupo, segundo grupo, primeiro grupo. Sempre lembrando que um vai para um grupo e outro vai para outro. Então, sempre que eu vou dividir alguma coisa, eu vou lembrar que existe uma quantidade de grupos. Quantas gavetas tem? 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma revista em uma gaveta, uma em outra. Uma em uma gaveta e uma em outra. Então, essa é a forma que eu vou utilizar para utilizar a divisão. Portanto, Pedro vai guardar revistas em cada gaveta. Logo após você fazer a continha, você vai colocar a resposta aí. Terceira questão. João pretende comprar um CD que custa R$18. Ele possui a metade dessa quantia. Em qual dos quadros está representada a quantidade que João possui? Certo? Você vai marcar com um X, ok? Página 136. Brigitte tem uma dúzia de figurinhas. Quanto que é uma dúzia? Isso mesmo, 12. Uma dúzia é 12. Então, Brigitte tem 12 figurinhas. Mateus possui metade da quantidade de Brigitte, ou seja, meia dúzia de figurinhas. Se uma dúzia é 12, então meia dúzia é 6. Quantas figurinhas cada pessoa tem? Ok? Você vai fazer a continha exatamente como Mateus possui, a Brigitte tem a quantidade de 12. E o Mateus possui
Quantas? Muito bem, 6, que é a metade das figurinhas da Brigitte. Quinta questão. Leia as informações a respeito da quantidade de morangos que Karina, Luna e Mara colheram do pomar. A quantidade de morangos que Karina colheu é igual à metade da quantidade colhida por Luna. Luna colheu 2 morangos a menos que Mara. Mara colheu meia dúzia de morangos. De acordo com as dicas, escreva o nome de cada pessoa conforme a quantidade de morango que ela escolheu. A Mara colheu meia dúzia de morangos. Qual é desses quadrinhos aqui que tem meia dúzia de morango? Aí você vai colocar o nome da pessoa que colheu a meia dúzia de morangos. Luna colheu 2 morangos a menos que Mara. Você vai olhar para a imagem e vai colocar o nome aqui embaixo. E aqui, a quantidade de morangos que a Karina colheu é igual à metade da quantidade colhida por Luna. Página 137. Júlia vai colar enfeites de 2 em 2 centímetros, certo? Só um momento. Vamos voltar aqui. Voltando aqui para a nossa última página, 137, certo? Vamos voltando aqui. Júlia vai colar enfeites de 2 centímetros, cada uma em uma fita com 20 centímetros, né? Ela vai fazer isso. Usando uma régua, ela contou a quantidade de enfeites que ela vai precisar. Observe a régua. Ao todo, qual é a quantidade de enfeites que ela vai precisar? Júlia tem outro pedaço de fita com 16 centímetros e nessa fita ela vai colar os mesmos enfeites de 2 centímetros. A quantidade de enfeites que ela vai colar nessa fita em relação à fita anterior é menor, igual ou maior? Quantos enfeites ao todo ela vai colar na fita? 7. Usando a imagem ao lado, elabore em seu caderno o enunciado de um problema cuja solução seja obtida por meio de uma divisão. Em seguida, entregue o problema para o colega resolver. Depois, verifique se ele resolveu corretamente. Essa questão, como, nós não estamos em sala de aula, você vai pedir para o papai ou a mamãe para estar ajudando você aí. Não esquecer de estar compartilhando as fotos no aplicativo para a correção dessas atividades. Corre lá, qualquer dúvida, nós estamos aqui para estar sanando as dúvidas de vocês. Certo, pessoal? Então, até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!